é dele. E ele quem vence as nossas batalhas e nos dá a vitória nas nossas mãos. Louvemos ao Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nós o adoramos.
eterno, Pai, graças te damos por mais um dia estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor Deus, aqueles que nos assistem de casa. Que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor Deus, com sua palavra, que será anunciada através do seu céu, Senhor Deus. Que o Senhor esteja com cada um, Senhor, dando uma semana abençoada. Essa oração que lhe fazemos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, vamos direto para a Bíblia, para o Novo Testamento agora. Abra sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, capítulo 10. Fé além das sombras. Irmãos, falaremos sobre uma vida que pode ser vivida nas sombras, ou uma vida que pode ser vivida nas luzes. Uma vida que pode viver a inteireza, a plenitude das coisas, uma vida que pode viver sempre a parcialidade das coisas. Sabe, irmãos? Naturalmente, aqui falamos sobre fé. Naturalmente, falamos sobre a vida com Deus. Há como você viver uma vida com Deus de sombras, e há como você viver uma vida com Deus de luminosidade. Qual é a mais satisfatória? Qual a que realmente modifica, impacta a nossa vida profundamente? Não preciso nem dizer. Mas eu gosto de falar sobre esse assunto a partir desse texto. E hoje eu vou até lançar a mão de um recurso ou outro para trazer uma ideia presente no campo dos pensamentos do mundo secular, que fala um pouco sobre essa relação de luz e sombras. Uma sombra é uma expressão imperfeita ou distorcida de alguma coisa. É imperfeita porque não dá detalhes, no máximo uma silhueta. E ela é distorcida porque, a depender da intensidade da luz, da posição entre você e a fonte de luz, entre você e o lugar onde essa luz está projetando, essa sombra pode ser proporcionalmente muito maior do que você, ou proporcionalmente muito menor do que você. Isso vai variar com as circunstâncias, ou seja, ela não traduzirá perfeitamente a imagem daquele que se tenta refletir. Então a sombra, ela sempre será imperfeita e distorcida, sempre, em qualquer circunstância, sempre. Uma sombra é uma região formada pela ausência de luz ou pela ausência de luz não total, porque sem luz não há sombra, mas pela presença parcial da luz. Uma presença tímida, uma presença deteriorada da luz, uma presença comprometida, apenas um arremedo de luz. E aí sim você forma uma sombra. Não há luminosidade plena. Aí alguém dizer, pastor, a gente pode estar num ambiente bem iluminado e ainda assim ter sombra. Sim, mas um ambiente iluminado, devidamente iluminado, ele vai sempre cobrir as áreas de sombra com mais luz. Por isso, vou dar um exemplo bem simples. Por isso que temos aqui em cima de mim, luzes em posições diferentes. Temos a luz que vem de frente, temos a luz que vem do pino, tem a luz que vem de costas, justamente para você tentar criar uma imagem que reduza ao mínimo a presença de sombras, tanto no meu rosto quanto ao meu redor, para tentar transmitir a maior fidelidade possível daquele que se tenta dar clareza. Ou seja, a luz está preenchendo o espaço de todos os lados. Mas quando há uma presença parcial de luz, de um lado ou de outro, essa luz não acontece de conseguir dar plenitude de cobertura, porque a luz ela é parcial, ela não cobre todo o espaço. Por que eu estou falando de luz e sombra? Estou tentando ensaiar aqui uma aula de fotografia? Não, claro que não. Olha só como é que o texto começa em Hebreus capítulo 10, versos de 1 a 7. A lei, vocês lembram da lei, né? A Torá, os 5 primeiros livros da sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Essa é a lei. A lei constitui apenas uma sombra. É apenas uma sombra.
um vislumbre das coisas boas por vir. Mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Faço uma pausa para explicar aqui qual é a insuficiência da lei. A lei ensina a ter uma vida com Deus no passado. E a lei dizia que por conta da presença dos pecados, sacrifícios precisavam ser feitos. Mas o sacrifício era uma sombra, ele era insuficiente. E a prova disso é que ele precisava acontecer sempre. Porque se ele fosse suficiente, um só bastaria. Mas não, era necessário fazer sacrifícios continuamente para o processo de purificação nunca parar. Porque um processo de purificação nunca é capaz de manter puro até o próximo, muito além do próximo processo. Do próximo momento onde se sacrificaria de novo. Então ele diz que essa tentativa de trazer pureza, de trazer dignidade espiritual para a vida, era uma sombra. É isso que ele está dizendo. A lei, ela é parcial. E ele continua. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas. E a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios as lembravam de seus pecados todos os anos. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, contudo, me destes um corpo para oferecer. É Jesus falando sobre Deus. O Senhor, quando me enviou para cá, o Senhor não me deu bens, coisas de valor humano para que eu pudesse tentar oferecer ao Senhor. O Senhor me deu a maior de todas as possibilidades, que é o meu próprio corpo, disse Jesus, para oferecer ao Senhor. O texto continua. Verso 6. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quisestes sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Até aqui está bom, mas irmão, se a gente continuar, a gente vai saboreando esse texto até o final. Jesus está dizendo que existia um antigo pacto, uma antiga aliança e uma nova aliança. Na verdade, é o apóstolo Paulo dizendo o que Jesus dizia, que o texto, teoricamente, alguns acreditam que foi escrito por apóstolo Paulo, outros questionam. É uma autoria um pouco discutida, mas aqui está se citando aquilo que Jesus disse, que ele sabia da insuficiência dos sacrifícios feitos e que ele seria a suficiência para a remissão dos pecados. Até aquele momento onde Jesus veio, só existiam sombras de fé. Somente sombras. Uma imagem mal formada e imperfeita da vida com Deus. E, irmãos, essa ideia da imperfeição das sombras não é coisa nova, é coisa antiga. Na filosofia, há um conto, um livro que contém nele o mito da caverna. E eu trouxe um vídeo para tentar explicar um pouco e ilustrar a diferença entre a luz e a sombra. Pode colocar o vídeo aí, por favor. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás
apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real. Antes de Cristo. E ele tinha um objetivo ao falar sobre o mito da caverna. Ele queria defender a ideia de que o mundo que nós vivemos, como nós o conhecemos, como nós estamos o vendo, ele é apenas uma sombra daquilo que ele deveria ser. E que, através do pensamento, na cabeça de Platão, é claro, através do pensamento, da filosofia, da reflexão, da lógica, das ideias bem concatenadas e construídas, ele acreditava que o homem poderia sair da caverna e ver a realidade com clareza. Ver as coisas como elas realmente são e não apenas as sombras que elas projetam. Platão acreditava que a filosofia tinha esse poder de tirar as pessoas da vida de sombras e levá-las para a luminosidade. O texto que nós lemos dá uma outra solução. O que tira a gente da caverna é Jesus Cristo. O que tira a gente de uma vida de percepções sombrias, parciais, é Jesus Cristo. Nós conhecemos o amor nos relacionamentos que nós temos, na vida que nós temos. Mas o verdadeiro amor, o amor perfeito, o amor bem formado, o amor santo, não corrompido, só em Jesus. Nós conhecemos a generosidade. Mas a nossa ideia de generosidade não é tão plena quanto a ideia de Jesus de generosidade. E assim a gente prosseguiria a noite inteira falando que existe uma concepção sobre bondade, sobre justiça, sobre verdade, sobre tudo no mundo, presente no mundo, olhando as sombras. Jesus veio para trazer uma luz verdadeira. Agora, irmãos, a reflexão dessa noite pretende trazer a seguinte ideia. O que me preocupa são pessoas que vivem uma sombra da fé e não vivem a verdadeira fé. Porque é possível você viver uma fé apenas de sombras. Sabe distinguir qual é a sua experiência de fé? Se ela é autêntica, se ela é legítima, se ela é clara como o dia, ou se ela é apenas um arremedo, uma parcial imagem daquilo que ela realmente poderia ser. Aí eu trago algumas evidências para a gente. As sombras da fé de hoje, no que diz respeito a conhecer a Bíblia e conhecer a Deus. Existe uma diferença entre conhecer e acreditar.
Conhecer é você dominar o conteúdo, ter ele em sua mente, saber o que ele significa, saber de onde ele veio. Mas acreditar é empenhar a sua vida nesse conhecimento que se tem. Muitas pessoas conhecem Deus, falam sobre Deus, dominam o exercício, o conteúdo da palavra de Deus, mas não conseguem viver uma vida de confiança em Deus. Não dependem exclusivamente de Deus, não estão submissos à vontade de Deus. Eles, com o seu conhecimento, apenas conseguem alcançar a arrogância. Quando, na verdade, o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus não nos torna arrogantes, nos torna submissos. Aquele que se sente confiante porque conhece a Bíblia, porque domina o texto bíblico, porque sabe da fundamentação histórica, porque sabe da teologia, esse que se orgulha disso, se ele se orgulha, ele já está provando que só tem a compreensão das sombras. Porque a verdadeira fé jamais ousa a ter orgulho de si mesmo. A verdadeira fé, ela sabe da nossa insuficiência, da nossa miséria, que nós ainda somos sombras e que precisamos ser restaurados por Deus. Então, conhecer a Deus pode até parecer confiança, pode até trazer uma ilusão, pode até trazer um certo conforto sobre o que é a vida com Deus. Mas se não é fé, confiança total, e não traz humildade, é apenas uma sombra de fé. Não é uma fé verdadeira. É uma sombra dela. Apenas uma parte, imperfeita, indefinida, é sombra. A segunda coisa que eu quero dizer sobre a fé, hoje, nos nossos dias, diz respeito à presença na casa de Deus. Há uma diferença entre frequentar a casa de Deus e ter Deus habitando em você. Há uma diferença fundamental. O frequentador, ele acredita que passa a ter direitos. Ele pode exigir, ele pode criticar, ele pode cobrar. O frequentador, por ser fiel e assíduo, por até contribuir financeiramente, ele acha que há nele alguma condição de merecimento. Porque eu banco aquilo lá. Mas, irmãos, esses que passam a se portar assim, ou ter essa ideia de que tem direitos dentro da casa do Senhor, na verdade, conhece apenas a sombra da experiência com Deus. Porque se ele conhecesse a verdadeira experiência da casa de Deus, ele se consideraria indigno de tudo. Eu não mereço nada do que Deus tem me dado. Eu sento nesse banco, ouço esse som, louvo com essas pessoas, com esses instrumentos, e isso tudo é graça de Deus, eu não merecia. Eu não merecia ter Deus presente na minha vida, falando ao meu coração constantemente. Mas a sombra da ideia, da presença na casa de Deus, nos dá a sensação de que nós podemos cobrar Deus, exigir de Deus, determinar a Deus. Essas são ideias sombrias da presença de Deus. Porque aquele que entra na presença do Senhor, entra de cabeça baixa, pés descalços, olhos e lábios fechados, tendo a certeza total e absoluta de que o seu lugar não é aquele ali, mas que permitiram que ele entrasse ali. Porque alguém foi gracioso com ele de uma maneira indescritível. Então, quando a gente levanta a nossa voz para Deus, só deveria sair uma frase: misericórdia, Senhor. Como é que existem aqueles que chegam a Deus e dizem: Senhor,
eu determino, eu quero, eu preciso, me entregue, me restitua. Este vive fé? Vive. As sombras, uma imagem distorcida e mal formada, mas não a fé verdadeira. Porque na presença de Deus, nós somos apenas humildes pecadores, indignos dessa presença. Se você já entregou vida para Jesus, é mais até. Essa presença santa, perfeita, altiva, gloriosa, mora em você. E eu pergunto na verdade, o que há em você? Eu me pergunto, o que há em mim que dignifique essa presença? O que há em mim que faça eu merecer essa presença? Então aquele que vive a fé verdadeira, a fé luminosa, ele jamais exigirá qualquer coisa da presença de Deus. Ele sempre sempre se sentirá, melhor dizendo, agraciado por tudo que receber. Por tudo que receber. Do jeito que vier. E por último, as sombras da fé de hoje, eu quero citar as defesas dos valores cristãos que estão presentes aí. Há muita gente defendendo os valores cristãos. E me desculpe, irmãos, eu preciso dizer, usando a defesa dos valores cristãos como plataforma política. De lado a lado, de ponta a ponta. E isso me preocupa, e é uma das razões de eu trazer essa mensagem hoje. Acham que fazem o justiçamento de Deus, apenas vivem às sombras. Por quê? Ao invés de tentarem defender esses valores, primeiro deveriam se sentir ou se permitir ser transformados por esses valores. Sabe uma coisa que Jesus identificou nos fariseus e nos escribas, que foi o que mais indignou Jesus? Eu estou falando aqui de uma coisa importante. A coisa que mais indignou Jesus quando olhou para os fariseus e para os escribas. Eles eram hipócritas. Porque eles exigiam, fariseus e escribas, eles tinham poder, liderança, influência sobre a pessoa comum. Ele dizia, a fé precisa fazer isso, fazer aquilo, Deus se agrada disso, Deus se agrada daquilo. Cobrava aqueles que não agiam de acordo. Cobrava aqueles que falhavam em um detalhe, alguma coisa. Vocês lembram, Jesus foi cobrado várias vezes por isso. Jesus foi cobrado porque os seus discípulos não lavavam as mãos cerimonialmente antes de comer. Jesus foi cobrado porque ia fazer uma refeição na casa de pecadores. Jesus foi cobrado porque ele perdoou o pecado de uma pessoa que foi pega em adultério. Essas pessoas estavam cheias de defeitos, correndo atrás daqueles que estavam corrompendo, batendo martelo, a fé é assim, a fé é assado, em defesa da fé, em defesa da fé. Só que eles eram hipócritas. Tão dedicados em cobrar a conduta dos outros, escondiam a farsa da sua própria vida. Exigiam valores de integridade moral, de fidelidade, mas eles mesmos eram imorais. E existem pessoas que acham que fazem um trabalho de Deus quando vão cobrar e defender os valores de Cristo, sem que antes vivam eles ao máximo possível. E, irmãos, eu posso dizer, se vivessem os valores de Cristo como eles são, não fariam, não diriam o que dizem. Deus não precisa de defensores. Deus não precisa de defesa. A Bíblia diz isso. Deus precisa de testemunhas. Deus precisa de comissionados, de evangelistas, de pregadores. Deus precisa de gente piedosa, que ame os inimigos, que tolere o pecador para cuidar dele. Deus espera que os seus servos
Não deem vazão ao mal, ao ódio, ao rancor, e que só ofereçam paz, amor e harmonia às pessoas. Mas há pessoas que vivem sombras da vida de fé, crendo até o final que aquilo é fé. Não é fé. É apenas uma sombra. E isso é preocupante, porque a Bíblia diz, em Apocalipse, que os mornos, agora eu não sei o plural certo, e os frios nem se diga, mas os mornos serão vomitados da presença do Senhor. Regurgitados. Porque vivem nas sombras da fé. Aí Jesus diz, para concluir, no passado, aqueles homens e mulheres viviam na dependência de sacrifícios contínuos para ter alguma paz para as suas almas. Mas Deus providenciou Jesus Cristo e o seu corpo para um único sacrifício, um único ato, que seria definitivo e que resolveria a vida espiritual de todo mundo de uma vez por todas. A vida de sombras e a vida de luzes. A fé de sombras, a fé das luzes. Qual é a nossa experiência de fé? Qual tem sido a nossa experiência de fé? Somos alguém mais dedicados a ser transformados pela palavra? Ou somos alguém dedicados a forçar a transformação da palavra na vida de outros? Porque, irmãos, não importa quantos anos de vida cristã você tem, se a sua fé é luminosa, você sabe que existe muita transformação para acontecer na sua vida ainda. Que antes de você dar conta da vida dos outros, você não está conseguindo nem dar conta da sua própria. Antes de vigiar a prática de fé dos outros, você não está conseguindo nem dar conta da sua própria. Os que vivem a fé luminosa são perseguidores assíduos e permanentes de uma vida adequada diante do Senhor. Eles não descansam em buscar viver os valores do Senhor. Eles não descansam. Eles não se acomodam em pecados que parecem ser inofensivos. Não. Eles são inquietos para transformar aquilo que desagrada a Deus, para mudar aquilo que está em desconformidade com o que Deus ensinou. Esses não se acomodam em o seu lugar de experiência, de longevidade de vida de cristã. Esses são humildes aprendizes, permanentes aprendizes. Esses são os que vivem a fé de luz ou de sombras. Irmãos, o que Jesus diz é muito claro, muito direto e muito simples. A fé verdadeira não é aquela que você entrega parte de você, parte do teu tempo, parte do que você tem. A fé luminosa é aquela que você entrega a sua vida. Tudo o que você tem. O seu corpo, o seu coração, a sua mente, tudo. Essa é a fé luminosa. Qual é a tua experiência de fé hoje? Quero te convidar a orar por isso. De fazer uma avaliação do seu coração, da sua conduta, da sua experiência de fé. Pastor, eu acho que eu tenho na minha vida várias áreas de luz da minha experiência. Sim, irmãos, mas a gente precisa estar no lugar de humildade, aonde a nossa vida com Deus ainda está nas sombras. Qual parte dela não foi trazida à luminosa presença do Altíssimo? Qual parte dela está oculta ainda? Você sabe dizer se você tem uma fé verdadeira ou de sombra? Você sabe dizer se você vive uma fé imperfeita, que apenas te traz um certo conforto, mas não te dá certeza de salvação?
apenas te dá uma satisfação de saber, ontem eu fui na igreja. Mas isso é suficiente? Isso é tudo? Isso salva a sua alma? Isso te leva para o céu? Não, é necessário mais. É necessário mais. É necessário que não apenas você venha ao templo. É necessário que você diga, Deus entra na minha vida. É necessário que você decida viver a sua vida com Deus presente nela. E aí não é só quando você está no templo que você parecerá um cristão. Em qualquer lugar que você estiver, você será um cristão, um servo de Jesus Cristo. A presença de Deus no lugar onde você estiver. Aí você terá a luminosidade da fé de Jesus Cristo. Qual é a tua oração hoje? Senhor, eu quero entregar a minha vida e sair das sombras. Sair do engano. Sair dessa parcialidade. Desse envolvimento de ocasião. Eu quero estar completamente imerso na tua vida. Na tua presença, Senhor. O tempo todo. O Senhor comigo e eu com o Senhor. Há alguém aqui que queira fazer essa substituição de experiência de fé? Que quer que Deus viva na sua vida? Levante uma das suas mãos que eu vou orar por você. Alguém? Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Sair das sombras. Deixar de ser apenas um frequentador, mas ser também o lar de Deus. Deus no meu coração. Há alguém? Levanta a sua mão que eu vou orar por você. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Levanta a sua mão. Ninguém está te olhando, só você e Deus agora. E eu quero saber se essa decisão é do seu coração, para orar por você. Eu quero sair das sombras e viver na luz de Cristo. Completamente rendido, completamente entregue. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Amém. Mais alguém? Nós vamos cantar. Eu te convido a pensar naquilo que nós vamos cantar agora. Te convido a você cantar isso com todo o seu coração. Toma-me, Senhor. Rendido eu estou. Nos pés da cruz. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, quero te entregar. Vem limpar as minhas mãos, purificar o meu coração. Que eu viva tudo o que o Senhor tem para mim. Vamos cantar? Se coloque de pé. Vamos louvar ao Senhor nesse momento.
Tira a gente das sombras, Senhor. Tira a gente da vida parcial contigo. Dê clareza, luminosidade à nossa vida de fé. Senhor, nos conduza para uma vida de verdade, de autenticidade de fé. Não permita, Pai, que a gente substitua a perfeição da Tua palavra pelas nossas ideias distorcidas, mas que a gente esteja totalmente entregue na Tua presença. Pai, a nossa vida, toma ela inteira, Senhor, totalmente. Todas as partes, todos os aspectos do nosso coração. Transforma aquilo que ainda está em sombras, Pai. Traz para a luz, Senhor, o que está ainda obscurecido no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso auto-engano, Senhor. Transforma a vida daquele que quer te servir, Pai. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre todos nós, sobre toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com orações silenciosas. Vamos encerrar esse culto. Lembrando que lá embaixo tem cantina, para os que quiserem. Meu coração, eu ande